Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Agora são 7 horas e 31 minutos. Seja bem-vindo à 45ª edição do Café com Política. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e comigo as presenças do jornalista João Jabur. Jabur, bom dia. Bom dia, Cafeu, Bizarra, Kleber, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Também conosco o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Cafeu, bom dia, João, Bizarra, bom dia a cada um dos nossos ouvintes. Bom dia, meu caro Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. Muito bem. Café com Política hoje aqui no formato base, né? Raiz, vamos colocar assim, né? Que nós temos tanto tema para debater, né? Então a gente optou, né, por esse modelo em que os comentaristas vão aqui interagir, porque nós temos inúmeros temas aí em nível nacional. Nós temos um recorte estadual com a posse do Dr. Raul como deputado estadual e, claro, um recorte também local, candidaturas à prefeitura de Bauru, a prefeito de Bauru pipocando. Entrevistamos inclusive essa semana o Capitão Augusto, que confirmou que o PL indica o nome dele para a sucessão municipal, e temos ainda essa questão envolvendo a volta dos trabalhos da Câmara Municipal, como é que fica o espaço entre o presidente da Câmara e a própria prefeita, que esteve em Brasília, inclusive na posse do senador Marcos Pontes. Então, hoje a política nacional, estadual e municipal aqui com os debatedores. E vamos começar com a eleição no Congresso Nacional. O Arthur Lira era dito e feito, né? Ele ia mesmo, né, para as cabeças. A questão era só saber o número, né? E acabou batendo um recorde, 464 votos de 513, superou Michel Temer, que foi 400, e outros que chegaram a 415, 420 votos. E lá no Senado Federal a coisa foi mais disputada, com o Rodrigo Pacheco conseguindo a vitória, mas o Rogério Marinho mostrando a que veio junto com a oposição. Circula inclusive vídeo de que poderia ter ali uma burla na hora de apurar, né? Caíram votos e tal, mas vamos deixar de lado isso, porque o que o Rogério Marinho conseguiu daria, por exemplo, para você emplacar um impeachment se quisesse. Kleber Santos, que sempre está ligado aí à assessoria de políticos, acompanha campanhas, o que aconteceu na Câmara Federal e no Senado Federal, previsível dentro do jogo político? Bom, Café, você viu que o Café com Política está muito bem informado, né? Na semana passada adiantamos aqui, discutimos que o Lira deveria vencer com pelo menos 460 dos 513 votos possíveis, e ele obteve 464. Quer dizer, tá ali, né? Erramos por 4, hein? Uhum. E ele teve um desempenho bem melhor do que na eleição anterior. Em 2021, Lira foi eleito com 302 votos, quando o Baleia Rossi, que era o principal adversário dele, ficou com 145 votos. Dessa vez, ele teve apoio de todos, de petista a bolsonarista. Teve o apoio de mais de 20 partidos. Então, os únicos partidos que ficaram fora desse bloco de apoio ao Lira, Novo, que lançou como candidato o deputado Marcel Hunter, né, do Rio Grande do Sul, e a Federação Partidária do PSOL e também da Rede, que lançou o deputado Chico Alencar do PSOL. A Marcel conquistou 19 votos e Chico Alencar do PSOL obteve 21 votos. O que a gente viu aí na Câmara dos Deputados é muito bastidor, muito acordo, né? Vai ser recriada, para você ter uma ideia, na discussão para voto ali pro o partido PT, o Lula entrou com muita, né? Sempre se diz que não interfere e tal, mas a interferência foi gigantesca, e vai ser recriada a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, que deverá ser entregue para o PSB, PSD e PDT. Isso tudo na negociação aí que aconteceu lá. Muitos cargos foram negociados. Os Republicanos e União Brasil vão ficar com a vice-presidência e a primeira secretaria, que controla as despesas da Câmara. Então é muito importante também, esses cargos vão ser ocupados pelo presidente do Republicano, o Marcos Pereira, e pelo Luciano Bivar, que é do União Brasil. O Arthur Lira, ele teve uma grande capacidade de articulação, né, Jabur? Porque ter essa quase unanimidade, né, demonstra uma capacidade de liderança importante, né? Não tenha dúvida, se firmou e
no ano passado, no ano retrasado, no governo passado, o Arthur Lira me parecia assim ser aquele que não teria tanta unanimidade como demonstrou na eleição, por ser um pouco mais polêmico, um pouco mais indefinido em relação se era 100% Bolsonaro, se era mais Congresso e etc, etc. E acabou surpreendendo com uma votação aí estrondosa até, né? Mais de 400 votos, é isso, Kleber? 464 de 513, 464 de 513. Se puxar pela história recente aí, talvez não tenha nenhum paradoxo, né? Não é. E com isso se fortalece muito. Mas sabe também se movimentar dentro da mudança aí de poder, de comando, sabe se movimentar bem. Pode ter um corporativismo aí, Jabu, tipo, olha, é o cara que vai aumentar benécias, tem essa questão das comissões, é o cara que sabe mexer, e a gente sabe que o político, né, por mais puritano que ele aparenta ser e queira ser, e até mesmo chegando lá no Congresso com renovação, mas aquela história, né, pô, o cara tá aumentando aqui o auxílio moradia, ele prometeu para mim que na comissão tal, você acha que isso também pode ter pesado pela capacidade dele de articular nesse aspecto? Eu acho que sim, Café, a própria composição do Senado e mais do que isso, eu acho que o próprio momento político, eu já tenho 30 anos aí de jornalismo acompanhando política, né? Eu nunca vi um momento tão permissível para acertos, para afagos, para casuísmos e principalmente para assim, a falta de pudor da classe política em fazer negócios que beneficiam a si própria. Eu acho que nós chegamos num momento assim extremado nesse sentido. Não se tem vergonha de fazer hoje certas coisas que há 10, 20, 30 anos se tinha, 40 anos e mais até. Eu acho que a coisa está muito permissiva, está tudo normalizado e eu não sei exatamente a explicação desse fenômeno, né? Ao longo da história a gente vai saber, mas eu acho que isso facilitou também. As pessoas, os políticos principalmente, não têm mais muito cuidado com o que fazem, não. Desde que o beneficie, desde que não seja ilegal, claro, né? Observa-se isso, mas faz-se os acordos sem pudores, sem temor, sem medo inclusive do voto da população, enfim, porque parece que vai pro esquecimento, né, Kleber? Ficou muito volátil isso. Eu faço a composição, daqui 4 anos todo mundo esquece isso. Exatamente. O que essa questão do pragmatismo é muito importante esclarecer, que é o seguinte: o Lira, ele tem uma característica ele é considerado um deputado de palavra. Esse é o argumento interno, ele é de palavra. Então, assim, ele defende os interesses de cada deputado, independente de partido. Por isso que ele teve voto tanto de bolsonarista quanto desde a extrema direita à extrema, quer dizer, não a extrema, mas praticamente a esquerda, um pouquinho aí mais radical até. Porque ele tem isso, ele tem ele joga com os deputados, eles sabem que podem contar com ele, então confiam nele. E isso é o que acontece com o Lira. Agora, falando do Senado, né? Vou fazer um recorte agora pro Senado. E aí a coisa já foi mais apertada, né? O Rogério Marinho surge como outside, chegando agora, não tem chance. Aí a candidatura dele cresce, né? Nos últimos momentos. Aí o governo federal entra com a tropa de choque, né? Exatamente. E vai fazendo um trabalho. Tanto que o primeiro sujeito que foi dar parabéns pro Pacheco foi o Lula, né? Fazendo um telefonema. Não esperou nem o defunto esfriar o corpo, que já estava ali marcando o território, né? E o Padilha abraçando, né? E aí, de certa maneira, o Rogério Marinho mostra força e pode ser uma grande liderança da oposição, inclusive com um número de votos suficientes para uma eventual emplacar algum tipo de medida mais pesada que requeira aí pelo menos 1/3 do Congresso, do Senado Federal. Olha, Cafeu, 32 votos do Rogério Marinho superam o mínimo necessário para uma comissão parlamentar de inquérito. Então isso é importantíssimo, esse número, é um número muito forte, porque o número mínimo para se constituir uma CPI é de 27 senadores. Então, ele teve 32 votos. Esse grupo permanece coeso, é um grupo extremamente poderoso e vai fazer um grande equilíbrio no governo Lula. Portanto, nesse momento, a oposição tem 5 votos a mais do que o necessário para abrir uma CPI no Senado.
Rodrigo Pacheco, por sua vez, venceu com 49 votos, então é exatamente também, é muito curioso, esses números são fantásticos, porque é exatamente o número mínimo de votos, 49, necessários para aprovação de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Agora, Jabur, a informação que chegou que até ministro do Supremo chegou a ligar para senador para essa votação, né? Isso vazou na imprensa nacional, e aquela história da independência dos poderes, parece que cada vez mais o Supremo, se isso comprovado, estaria militando politicamente, né? O que é condenável sob todos os aspectos, porque, afinal de contas, os poderes têm que ser independentes, autônomos. O executivo se aproximar do legislativo me parece normal. Por quê? Porque nós temos uma Constituição que é presidencialista, mas que implantam presidencialismo, mas ela foi montada à luz do parlamentarismo. Ou seja, se o executivo não articular com o Congresso, não aprova nada, né? Então, a proximidade do executivo com o legislativo me parece plausível. Agora, eu nunca vi judiciário também fazendo esse tipo de abordagem. Eu não tenho informação, né, precisa, acho que ninguém tem sobre essa possibilidade, né? Mas enfim, o Poder Judiciário é moderador, você tem razão. O Poder Executivo tem que conversar com o Legislativo, tem que ter harmonia, com independência, claro. Mas o Judiciário não faz parte dessa dicotomia ou dessa bipolaridade aí, né, entre executivo e legislativo. O judiciário é moderador, fica lá na expectativa para decidir questões que extrapolem ali os dois poderes, o executivo e o legislativo. Esse é um problema que a gente vem enfrentando, já não é de hoje, né, o protagonismo do judiciário. Agora mesmo está tendo, eu não sei, acho que em Portugal, de novo um congresso da LIDE, aquela empresa do João Dória, que discute grandes temas, e tem lá 2 ou 3 ministros do Supremo participando, como da outra vez, como no ano passado nos Estados Unidos. Eles estão nesse momento em Portugal, lá, eu não me lembro quais os nomes exatamente. E isso é algo que não é bom, não parece bom, pelo menos, né? Ainda que legalmente eles possam estar lá. Mas enfim, é uma depuração que a própria sociedade e a política vai ter que fazer. Eu queria só chamar a atenção, o Café, o Kleber, Ricardo Bizarra, para uma coisa que parecia até uma certa ilusão ao final da apuração. Eu me lembro que a gente aqui no estúdio falava, né? Olha, o Lula ganhou, mas o Congresso Nacional, né? Tanto o Senado quanto a Câmara é de maioria conservadora, né? De maioria de deputados que vão fazer um contrapeso, que vai haver um certo equilíbrio, etc, etc, etc. Doce ilusão, né? Chega o momento de decidir as coisas lá, todo mundo dá um jeitinho de se ajeitar e se alinhar com o governo de plantão, né? E enfim, esse equilíbrio que seria necessário, seria bacana para a democracia, interessante, né? O equilíbrio de poderes. Senado e câmaras não são exatamente alinhados ao governo federal, então serve para fazer o contrapeso, que é o que prevê até a Constituição, né? Freio e contrapeso, um vigia o outro, um fiscaliza o outro, mas parece que essa ideia bonita não passa de um ideal, né? E no caso do Rodrigo Pacheco, né, o Kleber, o discurso foi alinhado com o que a população tem de expectativa, né? Vamos ser independentes, mas na prática ele fez 2 anos e um corpo mole daqueles, né? Quer dizer, simplesmente abstraiu, né? Ele inclusive, está chegando aqui um cafezinho, né? Olha só, Restaurante Metropolitan, trazendo aqui para nós o café da nossa manhã. Muito obrigado. Muito bem. E agora sim, o café com política, né? Porque só tinha política nesse programa. Agora o Jabur liberou a verba aí, agora tá. Isso, tá muito bom. Mas isso que a gente estava dizendo, então, Café, realmente, o Pacheco, na verdade, ele foi eleito com o apoio do presidente Bolsonaro. Você se lembra? Quando ele foi eleito, ele teve todo o apoio também do Bolsonaro. Bem lembrado. Né? O Arthur Lira também. Então, eles foram apoiados pelo presidente, que jogou também pesado ali para que eles ganhassem. Mas não existe essa fidelidade, como você colocou, não existe esse voto de gratidão. Compromisso ideológico. E nem pudor. Inclusive, na noite de ontem, né, alguns caciques do PL prometeram uma palavra forte aí, viu, na boca dos próprios caciques, uma disputa fraticida
né? Fraticida, eu estava olhando aqui no pé da letra, é o que agride ou mata o próprio irmão ou irmã, né? Então eles prometem uma disputa fraticida pelo comando das comissões temáticas da Casa Legislativa. Lideranças da sigla dizem que o PL deve lançar candidatos à presidência de todas as comissões, o que podem, na visão ali dos aliados, né, bagunçar o acordo de divisão dos colegiados feitos por Pacheco com outras bancadas. O grande problema aí é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre foi quem coordenou a campanha do Pacheco. Agora, e não querem ele na Comissão de Constituição e Justiça. Que é exatamente a comissão mais importante. Então, ele vazou antes, né? Às vezes esse acordo é falado depois, mas vazou antes que ele continuaria ali, seria o presidente dessa comissão. Então, isso foi que levou muita gente a mudar de lado, inclusive, houve uma pressão muito grande, uma preocupação grandiosa de mudanças de voto por causa do Davi Alcolumbre. Agora, o Pacheco, como a gente estava dizendo anteriormente, ele foi eleito na época também com o apoio do Bolsonaro, agora com o apoio do Lula, e ele estremeceu realmente no final do mandato aí do Bolsonaro. Ele já estava um pouco complicado ali a relação, em função daquele pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que ele engavetou e não quis colocar para votar, não quis dar sequência, e esse engavetamento, ele engavetou em torno de 60 pedidos de impeachment. Tudo que chegou ele guardou na gaveta. Então, isso gerou muito problema. Aliás, também gerou contra o Bolsonaro, também ele segurou. Então, também é um equilíbrio. Um engavetador de plantão. Né? Bom, outro recorte aí da cena nacional foi o Lula já dizendo de reeleição. Em uma entrevista a um grande órgão de imprensa, ele revela que estuda a reeleição. Quer dizer, já por nem 30 dias de governo, já estamos. Tem ambiente para a gente falar em reeleição daqui 4 anos. O Lula se empolga, né? Facilmente, ele é político, ele sabe muito bem fazer a política, né? Governar pode se discutir e não é momento, obviamente, para falar sobre isso, né? Ele falou num contexto de uma entrevista, se não me engano, ao Kennedy, foi para Veja, não foi ao Kennedy Alencar, né? Ele deu uma entrevista ontem no UOL também, e ele fez uma série de críticas, ele atacou o Bolsonaro, obviamente, né? Dizendo que o Bolsonaro é genocida, é golpista, reafirmando isso. Ele falou sobre, inclusive, de novo, a autonomia do Banco Central, que questionando mais uma vez esse pilar aí da economia, e falou que se a situação pedir, ele pode ser candidato à reeleição. O Lula sempre se considerou um messias, né? Alguém que foi ungido para conduzir o seu povo a um porto seguro. Quer dizer, é o político populista, bem o pensamento do político populista. Quer dizer, não é um político prático, político objetivo que está no momento governando e tomando todos os cuidados devidos, né? Ele, lógico que toma cuidados políticos, faz os acordos, ele tem algum sentido de previdência, mas fala pelos cotovelos quando se trata de política, né? E às vezes até é cobrado pelos seus próprios colegas, pelos seus próprios pares de partido, de governo, para manter um pouco a bola mais baixa, porque o momento ainda é delicado, né? O momento ainda é de necessidade, tentativa de unir o país, de entrar num eixo de normalidade. Aí que é a questão, né? Porque, né, Kleber, ele vem falando de união e reconstrução, mas na prática é só ataque, né? Não pode antecipar a eleição também e aí fica vivendo do passado. Exatamente. E outra, declarando aí fortemente a questão de golpe, que não foi, né? Porque foi dentro da legislação. E até as falas dele em eventos como com o chanceler alemão, né? Tudo meio fragmentado, parece que não tem uma lógica, não dá para entender exatamente o que ele quer. Ele vive um pouquinho dessa visão do passado de uma esquerda, né? Elogiando, dizendo que o único país que se desenvolveu foi a Cuba, que é o grande exemplo, quando a gente sabe que não é nada disso. Quer dizer, parece que é um discurso muito ultrapassado. Ele está aproveitando esse momento de euforia, né, da esquerda e tudo mais, parece que desopilar, né, aquilo tudo que estava amarrado, né, mas quando fala demais, né, normalmente o peixe morre pela boca, né?
É verdade, ele gosta muito de palanque, né? O Lula é alguém que está em campanha constante. Mas não estava na hora constante já de sair do de palanque? descer do palanque, Pô, né? Tem 4 anos para governar. Ele fez um mês de 48, já está falando no mês 49? Então, e ele tem falado bastante mesmo, inclusive coisas que eu creio que até a equipe dele deve ficar um pouco preocupada. Agora ele falou recentemente sobre a questão da guerra na Ucrânia, deu a entender que ele é mais pró-Rússia do que... Na frente do chanceler. Exato, ele disse inclusive que quando dois não quer, um não briga, e como se fosse, na verdade, culpa também do presidente da Ucrânia, enfim. Ele conversa, acaba falando muito, e a gente já falou aqui que isso lembra aquela época que não tinha rede social, não tinha essa coisa tão rapidamente sendo propagada. Com relação à reeleição, tá muito cedo, sim. Ele fala bastante, mas eu acredito, eu vou um pouquinho mais além nessa questão da reeleição. Pode até vingar, mas nesse momento ele pode ser usado, isso aí, Cafeu e João, como uma estratégia de controle de poder. Olha só, primeira coisa, conter os pré-candidatos. Porque a partir do momento que ele já disse que não é candidato, já começa a disputa interna. Aí levantaram o nome de Janja, de Michele Bolsonaro e tantos outros, né? Exatamente. Então, no bastidor, já tem os grupos sendo separados, o grupo do Alckmin, Simone Tebet, do Haddad, Flávio Dino, todos eles já são informalmente ali pré-candidatos. Então, quando o Lula fala você... Então, assim, ele é muito habilidoso politicamente. Quer dizer, ele deve ter ouvido um boatinho ali e falou, deixa eu botar o meu nome aqui para dar uma acalmada. Calma aí que sou eu, presidente, e pretendo continuar. Então, ele, com isso, ele também aumenta a força dele no mandato. Principalmente, quem não é um dos pré-candidatos começa a encostar mais nele, porque é sempre aquela coisa do poder. Opa, ele vai continuar, então deixa eu ficar por aqui. Não vou ficar fazendo política com outro que já é um pré-candidato. E também ele traz um ânimo aos petistas, porque os petistas, de uma forma geral, têm o Lula como grande, sim, né? Então com ele os petistas ficam mais animados e desde já entendem que ele continua sendo um candidato forte. Então, existem aí todas essas leituras que a gente precisa olhar com atenção. E dá para fazer a leitura também, Café, me permita? Claro. Do outro lado, né? Em relação a Bolsonaro, né? O que é que está acontecendo com o Bolsonaro nesse momento em relação ao futuro político dele, né? Você citou aí Michele. O PL, o próprio presidente do PL, o Valdemar, falou em Michele. Que, por sinal, na minha visão, muito prematura, porque ela acaba sendo alvo aí de críticas e tudo, mas talvez seja para manter o bolsonarismo na ativa, só essa estratégia, porque você não lança uma candidata com tanto tempo assim, vindo de fora da política, né? Porque, cara, o holofote vai para cima, né? Exato. É uma tentativa de manter aí também o bolsonarismo, exatamente isso. A Michele representa o bolsonarismo, a família, o Bolsonaro, o Jair, nesse momento, ele não está numa situação boa, não está numa situação confortável, está fora do país. Inclusive, nós vamos falar está sob acusação, etc, né? Então, começa já o jogo. Aqui em Bauru, a gente já observa esse jogo começando também. Muito bem, são 7h55. Você está acompanhando aqui o Café com Política, nosso encontro semanal para discutir a política nacional, estadual e local. Perdão. Sempre com as presenças do João Jabur, Kleber Santos, Ricardo Bizarro e eu, Reinaldo Café. Nós vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai falar do evento principal de ontem, na repercussão em nível mundial das denúncias, né, do senador Duval sobre um possível articulação de golpe, Daniel Silveira preso, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai colocar o tema aqui na mesa. A denúncia, né, de eventual golpe do Estado é o tema do próximo bloco nosso. A gente volta já. É você que está acostumado todo dia às 8 horas aqui com o Dundum no Túnel do Tempo. Toda sexta-feira o Dundum cede aí 30 minutos para o Café com Política. Então ele chega daqui a pouquinho às 8h30 da manhã. Falando em Café com Política, há pouco você viu aqui a gente tomando o cafezinho. Ele é um apoio, um patrocínio da Metropolitan Restaurante. Agradeço ali o Gustavo Macieiro pela parceria. Tá lá o Kleber tomando o cafezinho lá, garoto propaganda. Garoto propaganda. Muito legal. Café bom, hein? Café gostoso. Faltou
Aí, pronto. É isso aí. Bom, meus caros componentes desse podcast semanal. Rapaz, Kleber, que coisa foi essa aí do Val? Deu uma pirada, disse que estava meio atordoado, fora de si. Acho que tomou umas lá, só para rememorar aí. Na madrugada, pós-eleição do Rodrigo Pacheco, né? O Duval, numa live do MBL, no Movimento Brasil Livre, ele participou e foi cobrado, né, pelo posicionamento dele. Falou, pô, você vinha apoiando o Bolsonaro, parece que você votou contra. E ele falou, olha, eu tô cansado de ser rotulado como bolsonarista, inclusive vou dar aqui uma antecipada. Eu dei uma entrevista lá para Veja, tem lá um monte de print e Daniel Silveira e o presidente Bolsonaro me chamaram, tinha um golpe aí ser colocado. Isso saiu como uma bomba. Aí ele vem durante o dia, dá uma coletiva umas 11 horas da manhã, olha, não é bem assim, o presidente Bolsonaro não estava envolvido. Aí à tarde ele dá outra entrevista, ainda mais contradições. Resumo da ópera. Colocou na cena Daniel Silveira, que foi preso pela manhã, porque perdeu foro privilegiado, né, no dia anterior, colocou na cena o presidente Bolsonaro. Bolsonaro já veio a público dizer, não, realmente houve a reunião. Realmente levaram coisas, mas eu achei isso ridículo, uma coisa que inaceitável, coisa né, maluco, de maluco. E aí agora vem toda a consequência política, né, Kleber? Porque quer queira, quer não, se a gente começa a rememorar, né, tudo que vem acontecendo, questionam as urnas eletrônicas, depois fica a militância em frente aos quartéis, depois, dia 8 de janeiro, depois viajo para os Estados Unidos, né? Acho um documento na casa do ex-ministro da Justiça. Valdemar de Costa Neto fala também. Quer dizer, para a esquerda e para quem tem uma teoria da conspiração, prato cheíssimo aí, né? Para explorar que, eventualmente, o golpe nasceu lá atrás e estava em curso aí para a manutenção do Bolsonaro frente ao Palácio da Alvorada. É verdade, Café. É uma bomba, né? Caiu como uma bomba aí no meio político, enfim, na sociedade como um todo. Mas essa história tem que ser apurada bem, porque está muito estranha. Inclusive, ontem eu estava ouvindo vários advogados, juristas, tal, que se não tiver materialização, você não tem crime, né? E ficaria até imputar um crime ao senador por conta de uma difamação, né? A primeira pergunta é o seguinte, como é que pode um senador que está há 4 anos lá já, né? 4 anos. Não sabe onde foi a reunião. Ele não sabe. Nunca foi no Palácio da Alvorada? Não sei se foi na Granja do Torto. Ele tinha sido do Palácio do Jaburu, que é a residência oficial da vice-presidência. Depois, ele falou que não, foi na Granja do Torto, que é a segunda residência da presidência. E na Veja consta que ele disse que o encontro foi no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente. Então aí depois perguntar, fala, não sei, eu não conheço bem Brasília, não sei direito onde eu estava, mas 4 anos lá e não sabe onde foi a reunião, é estranho. E sem contar que ele é do ramo, né, de investigação, ele treina profissionais de SWAT e tudo mais, quer dizer, se tem alguém que conhece estratégia aí é ele, né? Então assim, é uma história que tem que ser muito bem apurada, porque se realmente é uma tentativa, se houve uma tentativa aí séria, tem que apurar e tem que ter responsabilidade. Isso não pode, é claro. Agora Jaburu, Daniel Silveira está enroscado, né? Porque ele já tinha sido óbvio, né? E aí tem também, né, o recorte do Alexandre de Moraes teria sido informado há 45 dias. Então, primeiro, em relação ao Daniel Silveira. Se o Alexandre de Moraes sabia, ele segurou até que o Daniel Silveira perdesse o foro privilegiado. Manda prender. Ele está prendendo por quê? Porque não usou a tornozeleira, porque ocupou redes sociais. Mas se ele tinha informação do Duval de que havia aí a possibilidade desse golpe, era mais um motivo para essa prisão. E ele provavelmente vai receber toda a carga de acusações, porque o próprio Bolsonaro já veio a público dizendo, olha, esse negócio do Daniel Silveira, a própria família Bolsonaro, quer dizer, a vida do Daniel Silveira não vai ser fácil. Não vai. Até para explicar bem, o Daniel Silveira, a gente lembra bem, foi indultado pelo Bolsonaro. Sim. Porém, como há recurso em relação a esse indulto, o Supremo está analisando se deve manter ou não o recurso, o Daniel Silveira ainda estaria sub júdice, né? Está sub júdice. E teria que cumprir as medidas lá de cautelares, uso de tornozeleira e outras, não poder sair, não poder viajar para fora do país. E ele descumpriu regras e por isso agora ele foi preso novamente, né? Então, o Supremo, o Moraes, no caso,
teve ali um motivo dado pelo próprio Daniel para prendê-lo novamente. Agora, Kleber, Café e Bizarra, eu assim, esses delírios golpistas, uma coisa fica muito clara, independentemente das contradições do depoimento do Duval aí, que ainda vão ser apuradas, esse delírio golpista fica claríssimo que existia, né, ao longo aí, não sei se muita gente defendia, exato. Defendia. Até que ponto o Bolsonaro estaria envolvido, articulando isso ou não, é algo que vai ser apurado para se verificar, né? Há quem diga, inclusive, que o Bolsonaro, só pelo fato de ter ouvido essa proposta, ele disse que silenciou, né? Estaria prevaricando, porque ele, como presidente, teria que denunciar, teria que mandar prender e etc. E o caso do Alexandre de Moraes, se ele ficou sabendo 45 dias? Também teria que ter tomado providências. Ele tergiversou, possivelmente, se é que isso aconteceu, se é que ele soube mesmo, né? Agora, ele tem sido muito incisivo, né? Talvez se tivesse sabido. É que também tem todo um jogo, uma análise aí política, né? Estaria sendo tudo diferente agora se o Bolsonaro estivesse eleito, por exemplo, né? A condução das coisas. Então eu acho que assim, delírios golpistas certamente houve, né? E não aconteceram. E agora começa a surgir, até por falta de habilidade de alguns atores aí, que são recentes na política, né? Marcos Duval, quem é que ouviu falar do Marcos Duval nos últimos anos aí? Ele tem um mandato, né? Daniel Silveira, quem é que tinha ouvido falar em Daniel Silveira? Então são pessoas novas do movimento conservador, de pensamento conservador, que ascenderam a política e não tem exatamente a habilidade, até mesmo para dar um golpe, né? Para propor um golpe. Existe também uma outra coisa, uma outra leitura, viu, Café, o Bizarra, João, que é o seguinte: nesse caso, se confirmar realmente essa troca de mensagens entre um senador e um juiz da Suprema Corte, algo paralelo a tudo que estava acontecendo, essa intimidade, essa coisa de um ficar contando o que está acontecendo na reunião. Lembrando que os dois são amigos, viu? Então, mas olha só, estamos falando de um senador e um ministro do Supremo. Então, se ocorreu isso, existe aí a possibilidade, né, já há uma leitura também, de um grande recado para o Congresso. Vai ter a CPI do golpe, vai ter, ok, então o Alexandre de Moraes também está nessa CPI. Inclusive, aí que eu ia entrar. Então, inclusive, nos bastidores já tem pessoas dizendo que essa denúncia do Marcos, que o Marcos Duval, né, ele é uma cortina de fumaça bolsonarista para declarar o Moraes suspeito e então emplacar uma CPI do governo. Seria isso? Então, essa é a leitura maliciosa também da teoria da conspiração, de que foi um enredo construído para esse envolvimento. Porque a ideia inicial seria, se materializada, era gravar o Alexandre de Moraes na hora que o Marcos Duval fosse denunciar, para essa gravação ser utilizada de alguma maneira, vazar. Colocar em suspeição o Moraes, o processo político ficaria melado e o golpe teria um caminho mais fácil. Exatamente. E agora já não deu certo isso, então vamos deixar claro que o Moraes sabia disso, e aí lá no Senado Federal a gente entra com um impeachment do Alexandre de Moraes. É um caminho aí. Só o fato dele estar envolvido nessas conversas todas, né, se isso realmente se confirmar, eu creio que já é um passo importantíssimo nesse sentido. Em outra situação, claro, em outro panorama, nós tivemos lá atrás o caso do Moro com o Dallagnol, né? Sim, mesma que ficavam conversando e disseram, olha, aí que tá. Tecnicamente, eu estava conversando ontem com um especialista da área, como é que funcionam mensagens do WhatsApp. Como é que vai provar e dar materialidade? Teria que pegar, vamos supor, eu troquei mensagem com o João Jabor. Se eu apagar no meu celular e não apagar no Jabor, a evidência está lá. Então, se alguém pegar o celular do Jabor, vai ver a mensagem. Então, o Jabor teria que apagar a mensagem e eu também. Mas e a empresa que opera isso, que é a Meta? Lá é tudo criptografado. Então, mas por que fica lá? Porque se eu trocar de celular e precisar das mensagens, ela mantém um backup lá para mim, entendeu? Então, se na prisão do Daniel Silveira pegaram o celular dele e ele não tinha apagado as mensagens, e o Marcos Duval também não, aí materializou. Já tem ali. Há também uma visão jurídica de que o WhatsApp não seria prova material para imputar crime.
Tá? Então, nesse aspecto, é um outro viés político que teria. E no caso do Bolsonaro, se não houver a materialização, ou seja, uma comprovação firme de que efetivamente ele estava, vai ser palavra contra palavra, não vai dar absolutamente nada. Café, você falou agora há pouco aí de uma sequência de fatos, né, no começo desse bloco. No direito também a gente observa que embora a prova material seja a mais consistente, a mais cabal, há também a força das evidências, da sequência das evidências, né? Então, uma história que nem essa mesmo do golpe, que está se desenhando, que vem lá de trás, que tem um fato isolado aqui, tem o Anderson Torres com aquele documento, por isso foi preso, tem o problema de Brasília, tem agora esses fatos aí envolvendo o Duval, tudo isso se somando, cria-se um enredo, e eu já até vi um comentário de um especialista sobre isso. Então, o Supremo, o Judiciário, ele está ali juntando as peças, ouvindo aqui, ouvindo ali, um depoimento de um depoimento de outro, e isso pode também acabar num processo, numa ação e numa eventual condenação, mesmo que não haja tanta materialidade. Que aí tem a sequência. Isso. Agora, Kleber, o que está mais evidente, na minha visão, que em relação ao Bolsonaro, de alguma maneira ele deu margem para isso, mas há, para mim, 2 projetos claros em relação ao Bolsonaro, daquele que não gosta do Bolsonaro. Ou prendê-lo ou torná-lo inelegível. Me parece que esses são os 2 caminhos que estão trilhando, tanto que ele está fazendo de tudo para ficar fora do país. Provavelmente ele consiga. Ele, do ponto de vista legal, ele perdeu o passaporte de autoridade, mas ele tem um direito, como ex-presidente, de ter um passaporte especial, que é o que o diplomata tem no seu dia a dia, né? E alguns aqui no Brasil receberam até dirigentes de igreja, e o Bolsonaro deu uma disciplinada nisso. É aquele passaporte que te dá alguma preferência. Então ele pode, por exemplo, passar na frente de outros em relação a um visto, por exemplo. Não precisa esperar toda aquela burocracia. Então, e ele está tentando também a cidadania italiana, que seria um outro viés também para ele ficar fora. E esse recuo do Bolsonaro dizendo, eu não quero ir lá para o país porque se estão falando da minha prisão e me tornar inelegível, é melhor ficar fora do país, né? Exato. Existe claramente um movimento contra, né, para que ele seja... Até para abafar a liderança dele. Exatamente, porque qual é o projeto do PL em relação ao Bolsonaro? Ele liderar, ele trabalhar o país inteiro, principalmente nesse primeiro momento, organizando as eleições municipais. Ele seria um grande líder que estaria percorrendo o país todo e apoiando os candidatos mais à direita, os candidatos também do PL. Então há esse projeto. Além disso, ele também seria um grande articulador, ainda é um grande líder, um grande nome popular, apesar de todo o desgaste, tudo que está acontecendo, ele continua sendo o único nome em oposição total ao presidente Lula. Então, isso tudo faz com que as forças contrárias a ele se unam para tentar impedi-lo de alguma forma, seja prendendo, seja tornando inelegível. Prender, eu acho um pouco menos possível. Já há uma ala dizendo assim, não prenda porque vai virar Marte. É isso aí. Então... Mas tem um detalhe importante aí, que a partir do fim da presidência, qualquer juiz de primeira instância pode determinar a prisão dele. Então esse é um motivo, exatamente, né? Esse é um motivo que o mantém também fora do país. Porque de repente um juiz lá do Piauí pode falar prisão preventiva. Aí, vejo indústrias de golpe, quero retê-lo por 5 dias para verificar, mas aí vai embora, né? Veja que quando se trata de um líder popular, sempre tem uma preocupação maior, né? Porque o país pode causar proporções. Sobre esse tema, certamente hoje lá vai repercutir em Brasília, e claro, na segunda-feira aqui no Estado 360 a gente vai trazer. Trazendo para um recorte estadual, tenho visto aí uma ação do Tarcísio, muito ocupando inclusive redes sociais, o Tarcísio indo aqui para o oeste, no metrô, recebendo. Me parece que ele está fazendo o que tem que ser feito, né, Jabor, nesse momento, mostrando a cara mesmo aí o Tarcísio, né? Não tenha dúvida, prestem atenção nesse nome, Tarcísio de Freitas. Ele está demonstrando uma capacidade de
de iniciar um governo, e mesmo antes como candidato, de se colocar numa posição que nada o atinge. Não atinge a pecha de bolsonarista, não atinge a pecha de esquerda, não atinge a pecha de populista, não atinge... Nem de traidor do Bolsonaro. Inclusive, Tarcísio chamou o Lula de sócio, né? Disse que ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva serão sócios e prometeu uma relação republicana com o petista. Exato, e antes de vir para cá eu vi um vídeo dele, ele anunciando a liberação do uso da canabidiol, que isso pro bolsonarismo é pecado Trouxemos mortal. Ontem essa notícia. Vocês mostraram, né? E ele se emociona, inclusive, lá num dos salões do Palácio dos Bandeirantes. Tem um programa bom das 6 às 8 da manhã, Cidade 360, ele trata desses temas. Né? Eu vou procurar o começar vídeo. A ver. Tá na internet. Tá na internet. E ele se emociona, e assim, e o pessoal ali, né? Vocês perceberam isso, ele até chora, porque ele cita um sobrinho que tem um problema, né? Que usa o remédio. Tem sensibilidade. Então ele demonstra isso também. Que é um ser humanizado. O pessoal de garagem de venda de carro usado tá feliz da vida, porque havia um problema tributário. Eles eram obrigados, por exemplo, vender um automóvel, não conseguia transferir se o IPVA não tivesse todo ele quitado. Internava o carro, tinha que já recolher o tributo, e ele mexeu nisso no primeiro ato, deu uma aliviada, o que vai inclusive reduzir o preço dos carros usados, que pode impactar nesse mercado. Quer dizer, são coisas pequenas que alguém chega para ele, parece que ele tem um raciocínio lógico aí que ele mexe, né? E digo mais, desculpe, Kleber, anteontem ou ontem, Presidente Prudente, ele anunciou, isso é importante aqui, vai repercutir ainda em Bauru, a reativação da ferrovia Panorama Bauru para transporte de carga, que está praticamente parado, né? A linha tomada de mato. Muito importante no passado. E ele gosta do transporte ferroviário e tem falado muito nisso, né? Para transporte de carga, né? Meu sonho é o transporte de passageiro. Eu, filho de ferroviário. Maravilha. Nossa, eu ia para Marília, Campinas. Trem do Pantanal. Rapidinho, viu? Muito rapidinho. A gente falou dessa sociedade aí, que eu e Lula somos sócios, palavras do Tarcísio. Deixa eu recuperar aqui uma fala do Tarcísio. Né? Ele disse o seguinte: o pessoal fala, Tarcísio, qual será a sua relação com o governo federal? E eu digo, simples, republicana. Eu agora sou sócio do governo federal porque não existe a situação de o Brasil ir mal e São Paulo ir bem, né? Então eu e o governo federal agora, São Paulo e o governo federal, eu e o presidente Lula agora somos sócios, palavras do Tarcísio. Se o Lula quiser o mal do estado de São Paulo, perde mais de 1/3 do PIB do país, não gera tributo, não gera riqueza, não adianta nada. Bom, falando do estado, nessa semana estreou na Assembleia Legislativa de São Paulo o Dr. Raul, novo deputado estadual. Tiro curto, 45 dias. Antecipamos aqui, inclusive, o Kleber trouxe essa perspectiva e aconteceu, é real. E nós temos aí um vídeo de 1 minuto e pouco do momento em que o Dr. Raul já se manifesta lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fui surpreendido com uma notícia de que o Hospital de Olhos de Sorocaba rompeu o convênio com o IANSP, né? E eu trago para vocês aqui, porque a minha área é oftalmologia, né, os valores de alguns itens, tá, que estão na tabela. É impraticável. Então, os hospitais acabam não fazendo. Só para vocês terem uma ideia, um transplante de córnea, na tabela está R$1.200 e poucos. Isso para pagar tudo. O anestesista, o cirurgião, o auxiliar, os materiais que vão ser usados, a hotelaria do hospital. Então fica ainda tá pagando menos que o SUS. Então você não vai ter uma adesão de um hospital de ponta, aquele que não é Sorocaba, e nem os outros serviços aí para o interior, o nosso mesmo na Beneficência Portuguesa. Quando eu vi a tabela, eu falei, isso aqui não dá para fazer. Eu sei que é fazer e levar um prejuízo grande. Então eu faço um apelo aqui, se alguém puder me dar esse esclarecimento, aonde que a gente pode mandar um requerimento para dizer: precisamos ter um reajuste dessa tabela do IANSP, para que os funcionários públicos, tanto lotados aqui na cidade de São Paulo quanto no interior, possam ter mais colegas médicos interessados, mais instituições hospitalares e clínicas interessadas em atender o IANSP. Então fica aqui o meu parecer. Deputado, nós encaminharemos ao IANSP a sua fala e também faremos a solicitação para que venha a ser esclarecido e venhamos colocar a todos o que de fato está acontecendo. Muito obrigado. Nosso apoio. Muito obrigado. Tá.
Bom, o Raul está cumprindo aquilo que ele falou como estratégia, né? Ele queria marcar um território curto, ele tem um tempo curto, então ele queria marcar um território naquilo que ele domina, que é a questão da saúde. Ele deve, inclusive, pedir uma audiência pública para ser realizada aqui em Bauru, mas uma audiência pública descentralizada da Assembleia Legislativa para atrair prefeitos da região. Dentro daquilo, né, Kleber, que nós falamos, olha, tiro curto, mas trouxe o Raul para dentro de uma discussão política, coisa que é difícil para um político. Veja, nós temos aqui algumas candidaturas, depois a gente vai falar do Capitão Augusto, ele tem mandato, é uma coisa diferente de você estar fora, né? E caiu, como eu já coloquei aqui algumas vezes, no colo do Raul, essa possibilidade dele ter aí 45 dias de fama como deputado estadual e colocar pautas que são muito caras para ele. Pois não, Jabor, antes do Kleber. Olha, eu recebo uma informação aqui que ainda preciso confirmar, apurar sobre o falecimento do ex-deputado Roberto Purini, que teria ocorrido hoje, nesta madrugada. Nós recebemos uma informação que ele estaria com uma situação muito grave já na UTI. Precisando de doação de sangue. Precisando de doação, então provavelmente é verdadeira a informação. Lamentamos o doutor Roberto Purini, que foi deputado estadual, né? Vários mandatos. Vamos apurar e que durante a programação da 96 FM e do Jornal da Cidade, do JCNet, você vai acompanhar detalhes aí. Se houve mesmo isso, lamentamos e mandamos um abraço aí à família. Kleber, em relação ao Dr. Raul, aquilo tudo que a gente imaginou, ele está começando a trilhar esse caminho, né? É isso mesmo. Ele está sabendo aproveitar bem. Ó, só confirmando, o Dr. Marcos Cabelo faleceu às 5 horas da manhã, o Roberto Purini, tá? Então, isso é uma grande perda, é uma história política, de grandes conquistas para a cidade de Bauru. E uma comunidade religiosa no entorno, ele com aquela hora da Ave Maria, inclusive fazendo na TV comunitária aqui, ele que foi muito tempo de rádio, um comunicador, e alguém que trilhou um caminho aí e deixou também aí um legado importante na cidade e também dos seus filhos, e provavelmente o Renato, né, que é um político aí, suplente inclusive aqui na Câmara Municipal. Lamentamos aí o passamento do Dr. Roberto Purini. O Bizarra daqui a pouquinho vai colocar a imagem aí do Purini pra gente acompanhar nas redes sociais. Café, em relação ao Dr. Raul, realmente ele está tendo uma grande oportunidade nesse momento, porque sempre quem está no poder leva vantagem, né? Porque tem a mídia, pode... a mídia espontânea, nós mesmo estamos falando. Exatamente, aqui, né? Aí, é quem está no poder. Se não tivesse lá, não estaria tendo esse espaço aqui nesse momento. Então, ele aproveitando bem isso, mostrando o que ele faria se ele fosse um deputado, como se ele seria um trabalhador, ou se estaria lá só sentado, usufruindo do mandato, né, curtindo o mandato. Então, na verdade, ele está mostrando como é que seria o ritmo dele ali na Assembleia Legislativa, ou, né, no comando de uma cidade, ou exercendo um cargo eletivo. Então, o Dr. Raul está sabendo fazer isso bem, porque ontem mesmo eu vi nas redes sociais diversos posts dele. Então, cada momento ele está com uma assessoria. Por favor. Desculpa. Ele está com assessoria como se ele fosse um mandato longo, entendeu? Postando, mandando. Eu estou sendo abastecido diariamente com tudo que ele está fazendo, o movimento dele lá. Ele está assim, no ar o tempo todo. Então, cada detalhe, cada passo que ele dá em São Paulo, ele está mostrando o que ele está fazendo. Isso, do ponto de vista de marketing, está corretíssimo. O doutor Marcos lembra aqui que o Raul ficou de trazer prefeitos para conhecer o HC aqui da USP, ou seja, ele vai fazer mesmo esse trabalho. Rapidinho aí a imagem do doutor Purini, né? Faleceu hoje às 5 horas da manhã, um político, uma referência aqui na cidade. Lamentamos aí o passamento do doutor Roberto Purini. Bom, para a gente finalizar, na política local, né, nós aqui no Modéstia à Parte trouxemos vários furos em relação às candidaturas, né? Tivemos aqui Carlos Braga dizendo que, se apoiado, coloca o nome à disposição. Rodrigo Mandalite, se apoiado, coloca o nome à disposição. O Marcos Bilancieri esteve aqui, disse que se a Sueli não viesse para o partido dele, colocava o nome à disposição, e ela não vai. E aí, na semana, o doutor Raul, que esteve aqui, e na última vinda dele, já sabendo que é deputado, falou: tô no páreo, confirmado pelo Faria Neto. Então, Carlos Braga. Eu já falei. Já falei. Então, aí surge o nome do Capitão Augusto.
forte, nós trouxemos aqui, na segunda-feira entrevistamos ele aqui no estado de Santa, o PL entende que tem que ter protagonismo nas cidades de porte. Bauru foi escolhido e eu tive a honra de ter meu nome validado para isso. Portanto, né, o Jabor, agora o quadro forte, hein? Vamos lá. Raul, Braga, Rodrigo Mandalite, Capitão Augusto, Marcos Bilancieri e a própria prefeita, fora, que a gente sabe, o PT certamente vai marcar território, fora os partidos nanicos que sempre o colocam. E tem ainda o Coronel Meira lá na Câmara, que sempre é muito cotado, o Borgo correndo por fora. O próprio Rodrigo Agostinho, que não se sabe se vai participar do processo ou não. Fica, né, lá no Ibama. Exato. É uma situação que foi antecipada, de certa forma, né? E a gente aqui serviu para uma espécie de caixa de ressonância dessa largada, né? Os pré-candidatos vieram aqui, falaram, se posicionaram, se colocaram à disposição, e o Capitão Augusto fez o quê? Fez o movimento lógico de alguém que é um deputado pela cidade, que tem e não tem muito a perder, né? Porque se ele não ganhar aqui, ele tem mais 2 anos de mandato. Isso, tem um partido grande, o PL, hoje no país, pelo menos, né? Então ele se coloca ocupando um espaço também. E ele já tinha, antes mesmo da eleição agora do ano passado, ele já tinha buscado em Bauru nomes para manter essa referência aqui na cidade, para possivelmente depois lançar como candidato a prefeito. Ele tem planos, sim, o plano dele não é só de parlamentar, ele tem planos aqui para Bauru, municipal. Talvez não seja nem ele o nome, mas ele busca e articula isso, não é de hoje. Agora, rapidinho, Kleber, primeiro, ele vai ter grana, porque o PL, o fundo partidário é elevado. Você continua com a mesma posição de que quem está no poder tem mais chances e há uma pulverização, mas nós estamos falando de pesos pesados aí. Qual que é a leitura rápida que você faz aí? Sempre quanto tem mais candidatos de oposição, mais o voto fragmenta de oposição e a situação, quem está contente, é um voto só. Então se mantém ali quem vota. Matemático. Matemático, né? Um divide e o outro garante o que tem. A única preocupação nesse caso aí é que se um lado da política, se o lado mais à direita se dividir demais, então aí existe um risco, né? Então, quando um lado só está se dividindo demais, então é o lado da própria prefeita, o Capitão Augusto. Agora, será que não é um recado para a prefeita? Porque ambos bolsonaristas, ela foi pro... Eu perguntei para ele falou, não, o campo do conservadorismo vai ter sempre 3, 4, não é exclusividade, né? Então ele mesmo disse... E ele vai romper com o sogro dele? O sogro dele também não é candidato a prefeito de Bauru? Quem que o Daniel Alonso. É sogro dele? Ué, não é? Não ele não é casado com a Daniel Alonso. Ele não é casado? Não, eles fizeram uma parceria da candidatura, pelo que eu sei, ele entendi. Outro não tem isso, não. Tá. Então eu imaginava que eu não tinha essa informação. Não, e o Daniel Alonso não é candidato. Não é candidato. Aqui em Bauru, não. Houve aí um erro de divulgação, dizendo que ele teria uma articulação. Já soltou uma nota oficial, inclusive, dizendo que não é candidato em Bauru. Não é candidato em Bauru. Então, na minha opinião, eu acredito que possa ser também, claro que existe essa divisão à direita, ok? Essa questão pode sim prejudicar um pouco a Sueli, mas a prefeitura sempre tem o poder da máquina, enfim, sempre está na frente. Bom, vamos aí terminando o nosso programa. Semana promete, hein, Jabor? Sexta-feira que vem, provavelmente a prefeita Sueli aqui conosco. Já confirmada. Então, sexta-feira que vem a gente vai falar, porque a gente falou de vários candidatos, ela é uma pré-candidata, a gente vai aí discutir a sua possibilidade daqui 2 anos aqui. Não percam, semana que vem, prefeita Sueli. Bom, notícia triste nessa manhã, o passamento aí do Dr. Roberto Purini, a gente que deixa aqui nesse final de programa, agradecendo a presença do Kleber Santos, do João Jabor, Ricardo Bizar, a imagem aí do querido Roberto Purini. Descansa em paz, deixou aí a sua história, nossa solidariedade à família.